Esse vídeo, ele está no Google Drive, tá? Mas daqui para de tarde, daqui para mais tarde, eu mando a mensagem para vocês no WhatsApp, passando para vocês o procedimento para ter acesso ao vídeo. Nesse caso, vocês terão acesso ao vídeo lá no cpep.org, tá? Eu vou passar para vocês as orientações, como é que vocês irão fazer para ter acesso, como é que vocês irão fazer para ter acesso a esse vídeo, que foi o primeiro da aula passada, do módulo 1, e esse do módulo 2, que inclusive já está sendo gravado. Aí qual vai ser o procedimento? O procedimento vai ser o seguinte: quando eu começar a explicar, eu vou deixar desativado o microfone de todo mundo, tá bom? Para não dar nenhuma interferência. Eu vou fazer a explicação para vocês em relação ao assunto e entre o intervalo de um assunto ou outro eu paro, aí eu pergunto se alguém tem alguma dúvida, ou então se em algum momento alguém... Professor, eu estou com a dúvida nessa parte aqui. Aí você ativa o microfone e tira a dúvida comigo. Tá certo? Beleza. Show. Tá show. Justamente para não ter nenhum problema e a gente ter mais rendimento. Meus amigos, vocês têm alguma dúvida com relação ao acesso? Cada um tá com bom. Olha, Léo que fez esse cara aqui. Não, não é dúvida. Vai dar um tchau aí, ó. Eu não entendi. Tá vendo tudo. Deixa eu fazer uma explicação. Mesmo assim, deixa eu fazer uma explicação não, rapaz. sobre o procedimento, tá bom? Pra gente ter acesso. Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Você vai lá no cpep.org, né? Quando você entrar no cpep.org, você está diante dessa tela, né? Estou levando em consideração que você teve acesso ao cpep.org, conforme vocês estão vendo aqui. Eu verifiquei pelas minhas turmas, né? No caso a turma de vocês, que é a Horus 1181, beleza? Cliquei na Horus 1181. Toda semana, pessoal, eu vou ficar alimentando aqui o site, mais precisamente a turma de vocês. Aí eu tenho fórum de apresentação, fórum de lives. Eu tenho aqui o primeiro tópico, que é a introdução à subestação, que foi assunto da aula passada, tá bom? Tem o módulo 1, que está no formato PDF, e o fórum de conteúdo, caso vocês queiram comentar alguma coisa, tá? O nosso tópico 2 de hoje vai ser equipamentos de uma subestação, tá bom? Eu vou fazer a explicação acerca do que nós deveremos ver no assunto de hoje, e logo após, à tarde, eu vou colocar o arquivo. Ou seja, à medida que esses conteúdos vão sendo passados, eu vou jogando aqui no site. Beleza. Vou em fórum de lives. Em fórum de lives, tem apresentação e tal. Aí você vai na parte de fórum de lives, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem módulo 2, live 25/4. Pronto. Senhores, boa tarde. O link para a nossa live de amanhã, que no caso hoje, 25/4, está disponibilizado. Você vai clicar, pronto, já vai direto. Para quem utiliza o celular, geralmente eles pedem, né? Pede o ID e pede a senha. Você verifica esse ID, a senha e logo em seguida entra. Importante informação. Quando essa conexão cair, vocês já sabem que o acesso é o mesmo. Ou seja, eu vou entrar no link de novo, no mesmo link, não vou precisar criar um outro link. Ao mesmo link que eu criei, vai ser o mesmo link que a gente vai utilizar até o fim desse nosso encontro. Então, caiu a conexão. Quando a conexão estiver perto de cair, eu aviso para vocês. Vocês clicam no mesmo link e a gente tem acesso e dá continuidade ao assunto. Bom? O que nós vimos na aula passada? Na aula passada, pessoal, só entrar aqui. Nós iremos hoje dar início ao módulo 2, tá? Primeira parte do módulo 2, tá bom?
O Renato está perguntando se fica gravada a live no cpe.org. Não, vai ficar gravado no meu computador, depois é que eu transfiro para o programa, tá? Aula passada, meus amigos, nós vimos o conceito de subestação, nós vimos a parte inicial do que seria uma subestação, né? Que nada mais é do que um conjunto de equipamentos que vai ter como função pegar essa energia oriunda de algum lugar, de uma usina hidrelétrica, de uma usina termoelétrica, ou nuclear, ou solar, enfim, qualquer meio de geração, e nesse meio de geração, o conjunto de equipamentos ser responsável por transferir essa energia de um ponto ao outro. Tem um áudio ligado, amigo. Para verificar isso, por gentileza. Bom dia, professor. Bom dia, amigo. Vamos deixar o áudio desativado, tá bom? Enquanto eu faço a explicação, aí depois eu peço para vocês ativarem de novo o microfone, tá? Continuando. Então, nós vimos na aula passada que essa subestação ela vai pegar uma energia que foi gerada de algum lugar e vai transferir a outros pontos, a outros locais, no nosso caso aqui na região Nordeste, tá? Dois órgãos bastante importantes, que no caso é a CHESP, Companhia Hidrelétrica do Rio de São Francisco, que é o órgão maior, né, nessa parte de transmissão. Eu comentei para vocês que existem meios de geração de energia. Uma boa parcela dessa energia que é gerada provém de uma usina hidrelétrica. Depois que se gera, o acesso vai ser agora, a responsabilidade vai ser agora pela CHESP. A CHESP vai transmitir. Eu vou elevar o valor de tensão, tá? Um valor bem satisfatório. Uma vez que foi elevado esse valor de tensão, a CHESP assume. No nosso caso, nós trabalhamos com 230 kV e 500. A CHESP, ela rebaixa através de seus transformadores, seu conjunto de equipamento. Eu rebaixei para 69. CHESP entrega para a Enel. Ou seja, a Enel recebe os 69 kV através de suas subestações. Com 69 kV, a Enel rebaixou de novo para 13,8. E dois valores de tensões que são bastante comuns a gente encontrar nas ruas da nossa cidade, né? E até dos interiores. É tanto 69 kV, tá? Que é um poste um pouco maior. Próxima aula eu quero trazer a foto, né, dessas linhas de 69 kV. Ou você vai encontrar 13,8 kV, que é a tensão de distribuição, certo? Então são os dois valores de tensões que eu posso encontrar com maior facilidade nas ruas. Bom, a Enel assumiu, pegou esse 69, rebaixou, e através do último transformador, que geralmente é aquele transformador que a gente encontra nas ruas, nós encontramos a etapa final, no qual ele rebaixa de 3,8 para 380 volts, sendo entre duas fases, ou 220 volts, sendo entre fase e neutro. Tá bom? Outra informação bastante importante. Quais são os tipos de subestações que eu tenho? Vocês viram que eu posso encontrar subestações abrigadas, subestações ao ar livre, né? Subestações ao tempo, que é aquela subestação que não tem nenhuma cobertura, nenhuma proteção. Geralmente, essas subestações de 69 kV, subestações de 230 kV, tá? São subestações ao ar livre. Para esse tipo de subestação, requer um cuidado diferenciado, porque como ele vai estar ao ar livre, então ele vai receber as chamadas intempéries, né? Eu vou ter chuva, eu vou ter vento, eu vou ter poluição. E isso, com o passar do tempo, vai afetando aos componentes. Em que termo será afetado esses componentes? Como esses componentes irão receber chuva, sol, poluição. Com o passar do tempo, os isolantes desses componentes irão recebendo poeira, sujeira. E uma vez que aquele isolador, né, ele tem o seu papel
de isolar, né? Praticamente 100%, não 100%. Então, ele vai chegar um tempo que ele vai passar a conduzir, dependendo das circunstâncias, dependendo da sujeira. Então, geralmente, o órgão maior dessa subestação, né, a parte da chefia, vai contratar uma empresa e essa empresa será responsável por fazer a limpeza, né, por fazer a lavagem dos isoladores. Tá? Quando uma subestação está instalada a um ponto onde o nível de salinidade é muito grande, ou seja, a maresia é muito grande, vai gerar um problema. Porque a salinidade, a maresia vai acabar por danificar com o passar do tempo os componentes, as conexões. Então, para essa situação, o cuidado tem que ser maior, o tempo, né, o tempo tem que ser reduzido, né, de manutenção, no caso de lavagem dos isoladores. Tá? As subestações elas podem ser elevadoras ou podem ser abaixadoras, né? As subestações elevadoras que elevam um valor de tensão geralmente estão na saída das usinas hidrelétricas. As subestações abaixadoras são aquelas que estão já depois, né? A Chesf ela já trabalha com subestações abaixadoras, porque ela vai rebaixar o valor de tensão para entregar para a Enel rebaixa um outro valor de tensão que entrega a outro ponto, certo? Falamos das subestações de distribuição e assim por diante. Então, são tipos de subestações que são encontrados. Tá bom? Esse módulo 2 tem parte 1 porque eu vou dividir, tá? Eu vou dividir algumas partes. Nós vamos falar aqui de alguns componentes, tá? Componentes que são voltados para subestações. Nós vamos ver os tipos de componentes. Uma vez que eu já sei o que é uma subestação, uma vez que eu já sei quais são os tipos de subestações que são aplicados, o que me resta saber agora é quais são os componentes que existem dentro de uma subestação. Tá? Que, conforme eu tinha dito, como uma subestação é um conjunto de equipamentos, me convém saber agora que equipamentos são esses, que dispositivos são esses, tá bom? De acordo com o conceito BIT sobre subestação, seus tipos, suas funções, veremos os componentes existentes, os seus tipos e o princípio de funcionamento de cada componente, tá bom? É interessante que você saiba que cada componente dentro de uma subestação desempenha um papel muito importante, tá? Cada componente com a sua característica, com sua função, seu tipo, tá? E seu princípio de funcionamento. Aqui é a foto de uma subestação, vocês estão vendo, 2 transformadores de potência, e uma parede que separa os dois. Uma observação, vocês sabem o nome dessa paredezinha aqui? Alguém sabe? Sabe para que serve? Parede de contenção, é? Parede de contenção de fogo, né? Parede de contenção de fogo ou parede de corta-fogo, né? Conforme eles chamam. Essa parede ela tem como função proteger, né? Proteger. Geralmente esses transformadores eles são separados por esse muro. Se por algum momento um transformador desse sofrer uma avaria, sofrendo uma explosão, que pode acontecer de um transformador desse explodir, né? Nós iremos ver que esse transformador ele tem vários dispositivos de proteção, tá? Um desses componentes que nós chamamos de válvula de alívio de pressão, nós temos o dispositivo relé de pressão súbita. Então, eu irei passar para vocês a função de cada um. Mas pode acontecer em algum momento, claro, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, de um transformador desse explodir ou incendiar. Mas caso isso aconteça, eu tenho uma parede que irá, de certa forma, amenizar ou amortecer o impacto que o outro transformador irá sofrer em relação a esse. Tá? Então, é de suma importância que existe esse muro. Né? Vamos entender que um transformador desse é caríssimo, né? Gira em torno de milhões. Uma subestação dessa, ela é colocada no seguro, para vocês terem uma ideia. Então, é muito caro, certo? É muito caro os componentes. Tendo em vista isso, então, mais um motivo para eu me preocupar em colocar esse muro. Então, sempre uma subestação, quando eu tenho um transformador ao lado do outro, eu tenho geralmente uma parede dessa que isola um ponto ao outro. Essa subestação é uma subestação
A minha vista aqui é uma subestação de 69 kV. Tá? 69 kV. Alguém quer fazer alguma observação? Alguém quer fazer alguma observação? Não, tá show. Essa parede, ela é feita, é concreto, né? Não é alvenaria, porque a alvenaria não suportaria, por exemplo, o impacto de uma explosão, não é verdade? Ela tem que ser uma parede que ela consiga suportar, né? Não vou dizer também que se o transformador explodir, não vai acontecer nada com o muro. Mas Justamente, porque assim, no meu conhecimento da construção civil, uma parede de alvenaria, no caso aí, seria frágil. Então, portanto, poderia ser uma parede de concreto com ferragem, né? Que possa suportar o impacto de uma explosão. exatamente, não seria uma simples parede, né? Uma simples parede, senão não ia ter muita função. Professor? Dúvidas até então, tranquilo, né? Show. Pronto, beleza. Vamos nós. O áudio, Alexandre. Beleza, então nós vimos essa parte inicial na aula passada de subestações, né, os tipos e tal. Pronto, agora nós vamos ver quais são os componentes que existem dentro de uma subestação. Os tipos de equipamentos que eu posso encontrar numa subestação, lógico, com suas funções, vai ser dada de acordo com o tipo de função que vai ser executado, né? Então, eu vou encontrar uma gama de componentes que irão proteger o circuito ou as instalações ou os outros componentes, tá? Eu vou ter um dispositivo que vai me permitir manobrar, ou seja, o que é manobrar? Na linguagem técnica, nós chamamos de manobrar o ato de ligar ou desligar um componente. Então, quando você vai ligar a lâmpada da sua casa, ou que vai desligar a lâmpada da sua casa, ou ligar um disjuntor, nada mais é do que uma manobra. Então, esse procedimento que você está fazendo é uma manobra, seja ela para ligar ou para desligar. Bom, eu tenho também na subestação equipamentos de transformação, tá? Mais precisamente, transformador de potência, né, que é um dos componentes mais importantes na subestação, transformador de corrente e transformador de potencial. Então, são geralmente os três componentes mais importantes nessa parte de transformação. Mas eu tenho também, pessoal, eu tenho equipamentos de regulação, tá? E os chamados equipamentos auxiliares. A minha ideia é passar esses componentes mais importantes, os que geralmente nós vamos encontrar na subestação, o princípio de funcionamento e as características de cada componente, tá bom? Primeiro, nós vamos abordar o dispositivo de proteção e manobra, né? Todos os equipamentos são importantes, porém, o equipamento de proteção é o que requer mais atenção, tá? Porque nós já temos que a ideia de proteger é manter a integridade dos outros componentes, tá? Ou das instalações. Num circuito de comandos elétricos, vocês devem ter visto em comandos elétricos que tem um áudio ligado, viu, amigo? Que o dispositivo mais importante para proteger o meu motor elétrico se chama relé térmico, ou relé de sobrecarga, ou relé bimetálico. A ideia desse relé é evitar que, em um momento de avaria desse motor, o relé entre em atuação, cortando a alimentação, evitando que esse motor continue funcionando indevidamente. O que pode causar? Um rolamento já variado, ou esse motor ele passou por um processo de sobrecarga. Então, por garantia, eu instalo, juntamente com esse motor, eu instalo um relé térmico. Esse relé térmico fica abaixo do contactor e, quando chegar esse determinado valor de corrente, como o motor não tem inteligência de saber o momento certo de parar, a corrente aumentou bastante desse motor, então eu vou parar de funcionar. O motor não tem essa inteligência, então tem que existir dispositivos que sirvam como um sistema supervisório. Então, eu vou ficar ali olhando. No momento que esse motor passar por um processo de sobrecarga, então o relé vai fazer esse papel de tirar o motor em funcionamento. Então,
Se não existisse o relé térmico, provavelmente o motor, vez ou outra, seria danificado. Para a subestação, também vou encontrar dispositivos que irão proteger tanto o circuito como até os outros componentes voltados na subestação, tá bom? Como equipamentos de proteção, nós podemos encontrar, na subestação, podemos encontrar os para-raios, tá? Podemos encontrar a chave fusível ou as chaves fusíveis. Podemos encontrar os disjuntores e o religador de tensão. Vamos dar uma ênfase agora ao para-raio. Tá? O para-raio, ele é o primeiro componente a ser estudado em uma subestação, mesmo porque o primeiro componente que irá receber atenção em uma subestação serão os para-raios. Tá? O para-raio, ele vai ser um dispositivo não de manobra, mas um dispositivo de proteção, que irá proteger exclusivamente as instalações e principalmente os outros componentes que vão após ele. Tá? Para-raio, vamos ver essa parte introdutória aqui. As linhas de transmissão ou as redes de subestação, sendo elas de distribuição ou sendo elas subestações de manobra, tá? Seja ela urbana, ou seja, dentro da cidade, ou rural, elas são vulneráveis a descargas atmosféricas, tá? Ou sobretensões. O que é uma sobretensão? Uma tensão que está acima de sua tensão nominal. Em determinadas condições, podem provocar sobretensões, e aí onde gera o problema, tá? Tanto sobretensão quanto sobrecorrente, ela está passando de seu valor nominal. Se está passando do seu valor nominal, então pode interferir na constituição dos componentes, no funcionamento dos componentes. Sobretensões elevadas no sistema, que são de origem externa, ocasionando a queima de equipamentos, tanto da companhia concessionária quanto do consumidor. Então, para que isso não seja afetado, a subestação ela tem que ter um conjunto de para-raios. Como as subestações são subestações que trabalham com tensões trifásicas, então eu vou ter na minha instalação 3 para-raios, ou seja, um para-raio para cada fase, um para-raio para cada linha percorrida. Então, o primeiro componente que você vai encontrar em uma subestação, primeiro componente, serão os para-raios. Tá bom? Beleza. Para-raio, tecnicamente falando, ele é um dispositivo que vai ter por finalidade proteger os circuitos, tá? Então, a ideia do para-raio é proteger os circuitos com suas linhas e equipamentos contra sobretensões, tanto de uma origem atmosférica, certo? Ou então, simplesmente por uma manobra no sistema elétrico, e o papel vai ser simplesmente escoar energia da onda migrante, resultante da sobretensão para a malha de terra. Então, o escoamento vai ser feito pela terra, tá bom? Então, o para-raio ele vai ser um dispositivo protetor e a função dele vai ser eliminar essas sobretensões que são provenientes de uma descarga atmosférica. Nós chamamos de descarga atmosférica também de curta duração, tá? É uma coisa muito rápida. E uma manobra no sistema elétrico que já é uma de longa duração, tá? Essa sobretensão ela pode, logicamente, causar danos aos equipamentos, principalmente em seus isolamentos. Então, o para-raio ele vai ser a parede. Então, vai ser o cara que irá proteger os outros componentes, tá bom? Esse para-raio ele é ligado permanentemente, tá? Um sistema de condutor. E tem umas condições que nós chamamos de condições fundamentais, que devem ser obedecidas para esse caso de para-raio, tá bom? Primeiro, ela não deve permitir uma chamada condições normal de funcionamento, né? Outras são condições normais de operação do sistema. O escoamento da corrente elétrica para a terra, então, em condições normais, ele vai ser um componente que vai ficar paradinho lá, a linha vai passar por ele, ou seja, a fase, a tensão vai passar por ele sem nenhum problema. E outra, uma vez que uma sobretensão, uma descarga atmosférica atingir, o para-raio ele vai fazer o papel de puxar esse valor, esse excesso escoando para a terra. Então, uma vez que ela é descarregada para a terra,
Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Uma vez que é descarregada para a Terra essa corrente associada nesse surto de tensão, o que vai acontecer? Ele tem que voltar à sua condição de operação de novo, ou seja, condição de isolamento. Então, ele é um componente que é um isolante, a fase está passando por ele, tá? A linha está passando, funcionamento normal sem nenhum problema. Caso ocorrer uma sobretensão ou de ocorrer uma descarga atmosférica, o papel do para-raio vai ser pegar esse excesso e evitar que esse excesso ultrapasse e atinja os outros componentes, logicamente porque irá danificar e irá fazer o escoamento para a Terra. Então é muito importante para o técnico que realizar uma manutenção preventiva dentro de uma subestação, verificar muito a questão do aterramento. Porque o para-raio ele precisa que tenha um bom aterramento. Caso essa parte de conexão do terra esteja fora, ou seja, não esteja conectada ao aterramento, o para-raio não vai ter função nenhuma. Porque a ideia do para-raio é justamente essa. É como um DPS. Para quem já fez instalações elétricas, um dos componentes muito utilizados na proteção do sistema de baixa tensão chama-se DPS, né? Que é um dispositivo de proteção contra surtos. O dispositivo de proteção contra surto ele vai fazer uma proteção um pouco parecida com esse sistema de para-raios. Então, sempre em um DPS, eu vou ter na parte superior ligado ou uma fase ou neutro, e na parte de baixo, na parte inferior, eu vou ter uma conexão ao aterramento. Se eu não ter essa parte de baixo aterrada, o DPS não tem função nenhuma. Da mesma forma, o para-raio precisa de ter um sistema de aterramento bem feito, tá? Para que o para-raio desempenhe a sua função. Beleza. Continuando. Professor, Opa, pode dizer. é o Paulo. Fica à vontade. Eu monto a subestação e faço uma malha de 21 metros e boto os para-raio lá na cabeça do poste, certo? Só que a Enel hoje exige a mesma malha de aterramento que eu desço no poste, que ela seja aterrada no neutro do transformador. Se caso acontecer essa descarga aí, não vai prejudicar os equipamentos lá vamos supor, na escola, não? Conduzindo pelo neutro, se eles estão conjugados? Não, porque o neutro é aterrado, né? Então não tem problema algum. É como, por exemplo, é um transformador de distribuição. Então eu tenho as 4 buchas lá no lado secundário. Eu tenho o primeiro que é o neutro, ele não é aterrado? Então, se ele for aterrado, ele não vai interferir, não. E outra, se a Enel pede para fazer esse procedimento, é sobre embasamento técnico. Então, não é porque ele achou mais bonitinho fazer isso, não. Então, tem embasamento técnico, realmente. Tá? Eu devo falar, na próxima aula, eu devo falar sobre transformadores de potência. E nós vamos destacar também esses transformadores que a gente encontra nas ruas. Tá? Com relação aos tipos que eu posso encontrar de para-raios, nós temos o tipo Franklin, tá? Eu não sei se vocês já chegaram a visualizar esse tipo de para-raio, tá? Geralmente em prédios, né? Em prédios costuma muito fazer aquela instalação do sistema de aterramento em malha e utilizam em algum dado momento esse tipo de para-raio. Mas nós temos também o tipo estação, de 2 modelos diferentes, tá? Com corpo de porcelana. Tá? Eu posso encontrar também alguns tipos de para-raio naquele formato polimérico, que é uma espécie de borracha, ou seja, essa parte aqui que vocês estão vendo aqui do para-raio, muita gente chama de saiote também. Ela pode ser encontrada numa espécie de formato polimérico, mas em sua maioria eu posso e vou encontrar no formato de porcelana, tá? Então eu tenho o tipo Franklin, eu tenho o tipo subestação, eu tenho o tipo chifre, mas não em livros do apostilo você pode encontrar 2 tipos, chamado tipo chifre ou tipo descarregador de chifre, tá bom? É um tipo de para-raio e o tipo guarda. O tipo guarda nada mais é do que aquela linha, né? O tipo linha também pode ser chamado. Ela fica na parte superior em uma torre de linha de transmissão. Então você vai encontrar
obviamente, as fases, né, sendo percorridas, e irá encontrar também na parte superior o cabo tipo guarda ou tipo linha, que é um tipo de para-raio. Bom, o princípio de funcionamento dele consiste quando esse para-raio está sendo submetido à tensão acima da sua capacidade nominal, a parte que nós chamamos da parte excessiva, ou seja, o excesso que irá passar antes que ele ultrapasse os outros componentes, ele vai absorver uma parte dessa energia, tá? Fazendo que essa tensão vai ser atenuada para valor dentro do que o mesmo foi projetado. Então, esse excesso de tensão proveniente dessa descarga, ela vai ser escoada para a malha de aterramento, tá bom? Então, se a tensão de aplicação for menor ou igual à tensão nominal do circuito, ou seja, a subestação é de 69 kV, beleza. Enquanto a tensão for menor ou for igual à tensão nominal dessa subestação, de 69 kV, no caso desse exemplo que eu estou citando para vocês, ele vai se comportar como circuito aberto, ou seja, ele vai ficar paradinho lá, e se a tensão aplicada, ou seja, uma descarga que atingir a instalação ou a linha, for maior do que esse valor nominal, ele vai se comportar como curto-circuito. Então, antes que essa tensão ela ultrapasse os outros componentes, dando prosseguimento ao restante dos componentes de uma subestação, esse valor excessivo ele vai ser curto-circuitado. Então, ela vai ser direcionada para malha de aterramento. Até então, tudo tranquilo? Beleza? Outro ponto importante, pessoal. Oi, alguém quer falar? Uma coisa que é conveniente é a localização do para-raio sempre, pessoal. O para-raio voltado na subestação vai ser o primeiro componente. Então, quando você verificar de onde é que essas linhas estão vindo, o primeiro componente que irá receber será o componente para-raio, tá bom? Então, vai ser a primeiro componente que você vai encontrar dentro de uma subestação, tá? Então, os para-raios ele tem que estar, logicamente, tão próximos dos equipamentos que se pretende proteger. Primeiro o para-raio, aí segue TC, segue TP, seccionadora, segue disjuntor e assim por diante. Os tipos de sobretensões que nós podemos encontrar são as sobretensões internas ou de manobra, tá? Quando eu vou realizar uma abertura brusca de circuitos elétricos com carga, que isso não pode acontecer, né? Quando a gente vai realizar uma manobra dentro de uma subestação, a gente tem que tirar toda a carga, tá? Energização e religamento de linhas, energização de transformadores e rejeição de carga. Então, pode acontecer de haver uma manobra indevida no sistema e, logicamente, realizar uma sobretensão. Então, antes que esse problema ocorra dentro da subestação, que esse para-raio está protegendo, o para-raio vai ter a sua função, ele vai ter o seu papel, tá? Teve um fato que aconteceu uns anos atrás, lá no centro de eventos, que eu fui solicitado para realizar uma manobra, tá? Acho que foi em 2011, acho que foi 2011 ou foi 2012, pessoal, que teve aquele apagão que atingiu uma boa parte do Nordeste. Aí, na época, o meu supervisor, ele pediu para que eu fosse lá e realizasse a abertura do disjuntor, que eu realizasse a abertura da chave seccionadora e deixasse o circuito aberto, né? Para quê? Para que quando voltasse a energia, os equipamentos eles fossem recobrindo aos poucos. Aos poucos eu fosse energizando o disjuntor, depois a chave seccionadora, assim, por partes. Chave seccionadora, disjuntor e outra. Essa subestação que alimenta o centro de eventos, ela está alimentando os componentes que ficam dentro do centro de eventos, ar-condicionados, elevadores, escada rolante, iluminação. Quando a gente vai realizar a manobra, é necessário que essa carga secundária ela fique totalmente desligada ou praticamente desligada. Por quê? Porque eu não posso realizar uma abertura de circuito ou um fechamento de circuito tendo um circuito de carga. Você imagina, por exemplo, um motor funcionando e você, do nada, você abre o circuito, um disjuntor. O que acontece? Esse circuito está passando por uma corrente e do nada você interrompeu. Então, gerou um arco.
Para que isso não ocorra dentro da subestação, o para-raio ele vai fazer essa função de evitar que esse excesso de tensão ele ultrapasse os outros componentes. Então, um tipo de sobretensão no sistema que eu posso achar é uma sobretensão de manobra, uma subestação, uma sobretensão interna. Tá? Só um instante aqui. Pronto. Nós temos também as sobretensões externas. Sobretensões externas que ocorrem quando há descargas atmosféricas sobre a região das instalações elétricas, né? Ou seja, raio, uma nuvem eletrostática, certo? Que atinge a instalação e, logicamente, a gente sabe que um raio ele tem um valor muito exorbitante, né? É uma descarga muito forte. Então, para que não seja danificado, o para-raio ele vai fazer também esse papel. E outras são as sobretensões chamadas temporárias, tá? Quando existe uma chamada carga capacitiva e vazio, sendo que esse tipo de fenômeno ele não acontece tão comumente assim como os outros. Outra coisa, para cada para-raio, pessoal, eu vou ter geralmente um contador. Então, eu tenho um para-raio e na parte inferior eu tenho um contador. Esse contador ele vai servir para quê? Cada vez que o para-raio ele atuar, ele conta. Por que eu vou precisar desse contador? Porque quando eu tenho esse contador, eu tenho como ter mais ou menos o controle de quantas vezes esse para-raio ele entrou em atuação. Dependendo da quantidade de atuações desse para-raio, então o técnico, o que ele vai fazer? Ele precisa desconectar ele do circuito, né? Desenergizei o sistema todo, retirei o para-raio e o para-raio ele passou por uma manutenção ou, dependendo da situação, por uma troca. O para-raio não pode sofrer direto essa descarga sem que aconteça nada. Então, com o tempo, ele vai se desgastando. Então, eu preciso retirar esse para-raio, fazer a manutenção do para-raio, ou simplesmente comprar um outro para-raio e trocar. Tá bom? Então, tipo de sobretensões. Sobretensões internas ou de manobra, sobretensões externas e sobretensões temporárias. Beleza. Aqui são alguns tipos de descargas atmosféricas que você vai encontrar nas linhas de transmissões. Tá? Inclusive, essa semana, aqui em Fortaleza, nós tivemos uma quantidade de raios bem significativa, né? Choveu bastante. Tá? Só dar uma olhadinha aqui, teve um amiguinho aqui no chat, alguém está falando. Não foi nada, não. Certo? Então, nós tivemos uma quantidade absurda de trovões, relâmpagos, né? De raios, inclusive, que foram registradas, pessoas que filmaram. Então, é um cuidado. É um cuidado que tem que ser dado em relação à subestação por esses componentes, que são os para-raios. Tá? As características de atuação dele, eles vão atuar como limitador de tensão, ou seja, o valor excedente de tensão que percorrer na instalação, então esse excesso ele vai ser escoado para a terra. Então, ele vai impedir que esse valor ultrapasse esse valor de tensão nominal, fazendo com que atinja os outros componentes. Utilizam as propriedades de não linearidade dos elementos, que é o que nós chamamos de condução de altas correntes de descargas, e oferecer uma alta impedância, uma alta resistência para as correntes subsequentes. Então, são funções e características de um para-raio. Os tipos de para-raios que eu posso encontrar, nós podemos encontrar os para-raios de carboneto de silício e dióxido de zinco. Então, são dois tipos de componentes que fazem parte da construção de um para-raio. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, se eu tenho... eu acredito que eu tenho aqui... Eu acredito que eu tenho aqui a foto aqui do centro de eventos. Vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho. Eu tenho uma foto do para-raio também. Pronto. Vou mostrar aqui para vocês. Pronto, ó, esse para-raio, esses para-raios são os para-raios lá do centro de eventos. Esse componente, eu vou até ver se dá para aumentar aqui um pouquinho. Esse tipo de material é um material que nós chamamos de material polimérico, tá?
Então, como é que está procedendo aqui? Essas 3 linhas, elas estão vindo da subestação lá da Água Fria, vem as 3 linhas e chegam exatamente aqui, olha. Para cada linha, um sistema de para-raio. Então, eu tenho um para-raio, eu tenho a base dele conectada ao aterramento, não sei se dá para enxergar aqui, mas acredito que dá. Está um pouco embaçado, mas eu tenho aqui, olha. Tá? Essa parte aqui, olha. Então, eu tenho aqui os 3 para-raios. Vamos ver depois isso aqui, viu, pessoal? Geralmente, toda subestação, para cada componente, eu tenho uma tarja amarela com os caracteres pretos. Então, nós vamos ver o que nós chamamos de codificação operacional. Eu só tenho outra foto aqui para mostrar para vocês. Pronto, aqui. Se você verificar, olha, ele tá um pouquinho aqui escuro, é porque com o tempo ele vai acumulando sujeira. Então, é necessário que uma empresa seja contratada para realizar a lavagem desses isolantes, tá bom? Aqui, olha, as 3 linhas que estão vindo lá da outra subestação estão chegando ao ponto do para-raio, tá? Beleza? Show! Vamos lá, continuando. Então, os materiais que eu posso encontrar são carboneto de silício e o óxido de zinco. Show! O corpo pode ser de porcelana, conforme eu tinha dito, ou pode ser no formato polimérico, tá? A porcelana ela tem uma certa vantagem, porque ela é mais fácil de receber limpeza. Como o polimérico ele é um pouco poroso, então ele acumula mais sujeira. O porcelana é até mais fácil de ser limpo ou de ser lavado, tá? Resistores não lineares são blocos cerâmicos feitos de material refratário, químico e eletricamente estável. Então, a função dele vai ser conduzir as altas correntes. Então, esse componente ele vai ficar na parte interna do meu para-raio. O desligador automático vai ser composto de um elemento resistivo. Este desligador ele vai ser ligado em série, tá bom? Existe um componente que nós chamamos de cápsula, que vai ser protegido por um corpo isolante, que é o chamado corpo de baquelite. Então, ele vai indicar qualquer defeito que ocorrer no meu para-raio. O papel do desligador, conforme o nome diz, é desligar o para-raio defeituoso da rede. Então, o papel dele vai ser esse. Efeitos normais, ele é um isolante. Passou um valor de tensão, ele vai entrar em atuação expondo o valor excessivo para um circuito de aterramento, tá? Aí vocês dão uma lidazinha depois com calma essa parte aqui, das características e a parte construtiva do centelhador série. Assim, outra coisa aqui, ó. O protetor contra sobrepressão, ele vai aliviar essa pressão interna, lógico, se passou um valor de tensão muito grande, ele vai sofrer uma pressão, tá? Essas falhas do para-raio podem ocorrer e ele vai permitir justamente o escape de gases. Essa questão de gases, ela é muito importante que vocês tenham desse detalhe aqui, que eu devo falar mais na frente sobre a questão dos gases dentro de uma subestação, que pode ocorrer avarias gravíssimas, tá? Dentro de uma subestação. Então, para que não haja um rompimento na parte da porcelana do para-raio, vai existir esse chamado escape de gases. Então, vai ser um protetor contra a sobrepressão. Beleza, então, eu tenho aqui a figura aqui de um para-raio. Aqui vai ser o terminal onde eu vou receber a linha, que eu vou receber a fase. Eu vou ter a mola de compressão, centelhador, o corpo de porcelana ou no formato polimérico, como eu tinha dito para vocês. O desligador automático ele já vai ser aqui aproximado no circuito de aterramento. E eu vou ter a parte de ferragem de fixação, que aí já é parte mecânica, tá? Aqui é a parte do terminal de aterramento, onde eu vou realizar a conexão com a minha malha de aterramento. Para o tipo de estação, eu vou ter o valor de tensão atribuído. Então, eu vou ter o tipo de estação, o tipo de distribuição. O tipo de para-raio a ser instalado vai depender do tipo de corrente que ele vai atuar, certo? Nós temos uma estação aqui com 10 kA, de 15 kA e de 20 kA. Então, esses valores são valores para a estação. Distribuição já são valores menores, tá? No caso aqui de 5.000 A. As especificações que você pode encontrar dentro da placa
da placa de um para-raio são tensão nominal, tá bom? Que é a tensão de operação normal dele. Isso você vai encontrar na placa específica, tá? Então, cada para-raio vai ter uma placa de identificação. A frequência nominal, que no nosso caso aqui são 60 Hz, tá? Se eu percorrer em algum país, outro país da América do Sul, por exemplo, Paraguai ou Uruguai, que trabalha com 50 Hz, então vai ser um outro tipo de para-raio. Nós temos a corrente de descarga, que é o valor de Cristo da corrente de descarga. Corrente subsequente, que vai ser uma corrente fornecida pelo sistema, que vai percorrer o para-raio depois da corrente de descarga, que obviamente vai ser extinto depois que esse centelhador série entrou em seu trabalho, ou seja, na sua primeira passagem. Aí eu tenho tensão disruptiva, de impulso atmosférico, tensão disruptiva, a frequência industrial, já são aqui partes mais técnicas, tá? Quando é realizado um projeto dentro de uma subestação, então são levados em considerações todos esses itens. A tensão nominal, a frequência, a corrente de descarga e esses outros valores aqui. Então são especificações técnicas que podem ser encontrados dentro de um sistema de para-raios. Tá certo? Aqui de impulso normalizado, tensão residual. Tensão residual também é outra informação bastante importante, que é a tensão que aparece entre os terminais do para-raio durante a passagem de uma corrente de descarga. Isso não é uma coisa duradoura, é só nesse intervalo de descarga, tá bom? Dúvidas até então? Alguém tem alguma dúvida com relação a para-raios? Podem ativar o áudio, tudo tranquilo? Professor, Diga lá. é o Paulo. Em termos de para-raio, eu tinha visto aqueles outros não. Eu só trabalhar mais com esse outro, que é de 10K, 15K, entendeu? Que é para subestações aéreas. Eu nunca tinha visto esses outros. Eu não sabia que existia para-raios que ele contava, como você falou agora aí, que ele faz a contagem, né? Geralmente é colocado um contador. Agora, um fato interessante que aconteceu, por exemplo, comigo lá no Maranhão, eu trabalhei numa subestação de uma termoelétrica alguns anos atrás, e eu verifiquei os 3 contadores do para-raio, e tinha 2 contadores com um valor e tinha um outro contador com um outro valor diferente. Entendeu? É como se esse outro para-raio sofreu uma quantidade diferenciada desses outros 2 para-raios. Uma quantidade diferenciada de descarga, é isso? Isso, exatamente. Tá? Pessoal, tranquilo com relação a para-raios? Beleza. Beleza. Oi. Professor, quem faz a manutenção é o técnico ou é algum tipo de trabalho de engenharia? Cara, pronto, pergunta interessante. Quando é relacionado à lavagem dos isoladores, geralmente eles contratam uma empresa para fazer essa lavagem. Tá? O técnico, o operador de subestação, ele não faz esse trabalho, pelo que eu saiba. Eles contratam uma empresa que vai, né, através de um carro com jato, de água desmineralizada, vai fazer esse trabalho de lavagem. Agora, de manutenção, então, geralmente é o técnico que faz. Lógico, a ideia, conforme eu tinha dito até na aula passada, que futuramente a coisa mais rara do mundo vai ser um técnico adentrar uma subestação. Hoje eu tenho subestações que são operadas remotamente. Por que eles estão fazendo isso com o passar dos anos? É com relação à segurança, né? Então, quanto mais longe o técnico está afastado de uma subestação, melhor. A ideia é que o técnico, em um momento de manutenção preventiva, manutenção corretiva, ele adentra uma subestação, lógico. Vai haver um desligamento do trecho da subestação, vai ter todo o procedimento técnico de segurança, e o técnico ele vai fazer a manutenção. Tá? Mas o operador da subestação em si, ele só entra na subestação em extrema necessidade. Ei, professor, mais uma pergunta aqui, é o Paulo. Vai acabar. Quando essas chaves fusíveis, essas chaves de monômero da rua, de transformador, elas abrem, como a equipe chega para fazer a manutenção, ou seja, tirar o cartucho, botar o elo fusível e bater, eles fazem algum desligamento da carga da rua, ou eles batem com carga e tudo? Não, é interessante que ele faça o desligamento. Para evitar o arco, né? Questão de segurança, né?
e para não danificar os outros componentes. Beleza? Vamos lá. Nós vimos, pessoal, a primeiro componente, que são os para-raios, tá? Eu acho que não ficou nenhuma dúvida com relação a isso, em relação a para-raios. Alguém ficou com alguma duvidazinha com relação a esse componente? Beleza? Beleza, professor, tá tranquilo. Da minha parte, é só aquela questão, né, que eu nunca tinha visto, entendeu? Pronto. Eu devo mandar depois para vocês Só um instante aqui, só galera. Eu devo mandar para vocês depois um material mostrando alguns modelos, tá? Desses componentes. Fosse tipo uma espécie de catálogo. Interessante, né? Porque agrega mais ainda o conhecimento da gente. Pronto. Visto sobre os para-raios, que são os primeiros componentes a ser utilizado na subestação, ou seja, é o primeiro componente que irá receber essa linha. Nós vamos falar da chave fusível, tá? Eu acho que vocês devam ter visto em algum dado momento um componente parecido com esse nas ruas da cidade, certo? Esse componente ele é muito importante porque ele irá também proteger as instalações e equipamentos, só que agora o papel desse componente vai ser proteger contra uma sobrecorrente. Bom, chave fusível, é porque logicamente eu tenho um fusível, eu vou falar sobre os componentes que compõem uma chave fusível, ou seja, cada partezinha dessa, tá bom? Alguma dúvida que vocês tiverem, vocês podem ativar o microfone. Professor, essa parte aqui eu não entendi. O que eu puder fazer para explicar, eu faço, tá bom? Vamos lá, chave fusível. Só um amiguinho aqui entrar. Chave fusível. A chave fusível vai ser... Só um instante, um amiguinho. Chave fusível vai ser um equipamento que agora vai ser destinado a proteger as instalações da rede contra uma sobrecorrente desde o ponto da entrega até o disjuntor geral dentro de uma subestação. Essa chave fusível você vai encontrar em cada fase, tá bom? Em cada fase, numa linha de distribuição, está ligada e conectada a um circuito que nós chamamos de circuito primário de instalação. E, às vezes, um dos problemas que às vezes acontece, vamos fazer como exemplo aqui as residências, né? Eu acho que aqui alguém já deve ter se deparado em alguma situação que o ventilador da minha casa rodou devagar, que aconteceu que a minha luz ficou fraca. Então, isso foi devido a quê? Então, geralmente esse problema é proveniente de uma chave fusível. Como para cada fase no circuito primário eu tenho uma chave fusível, pode ter acontecido de um fusível, de uma dessas chaves ter rompido, tá? E o que acontece? Como ele alimenta a entrada do transformador, a saída do transformador não vai receber agora as 3 fases. Então, é como se uma das fases quisesse fazer o trabalho da outra, fazendo com que ocorra uma sobrecarga. Então, isso é um problema, porque alguém aqui já deve ter presenciado um fato de que quando a luz na minha casa se encontra muito fraca, o ventilador rodando muito devagar, às vezes o pai e a mãe da gente pede para que a gente desligue, porque senão vai queimar o componente, né? O colega mesmo disse assim, mas como é que pode? Se ele está rodando devagar, a luz está fraca, como é que vai queimar? Mas o que acontece? Eu tenho uma sobretensão, mas eu tenho uma sobrecorrente. Então, isso pode vir a danificar o meu televisor, o ventilador, a iluminação da minha casa. Então, quando acontece da energia da sua casa ficar fraca, o recomendado é que você desligue todos os seus equipamentos, tá? Então, o técnico ele vai ser chamado para verificar. E o que acontece? Os técnicos da Enel, eles vão percorrer aquele trecho e verificar aonde é que tem o transformador que alimenta aquela quantidade de casas.
Sendo assim, ele vai verificar que uma dessas chaves fusíveis foi danificada. Como é que ele vai verificar? Como é que ele vai saber que aquele fusível foi danificado? Que aquele fusível queimou? É porque essa peçazinha aqui, pessoal, olha, essa peçazinha aqui, ela é desconectada dessa parte superior, então ela fica deitada. Muita gente fala arriada, né? E muita gente chama isso de canela. Os técnicos de manutenção adoram colocar apelido nas coisas. Então, essa base de manobra, eles chamam muito de canela. Então, a canela ali está arriada. Verificou, então, que aquele fusível está queimado e vai verificar a eventual troca desse fusível, tá? Mas vamos lá. Constituída de um corpo de porcelana, tá? Esse corpo aqui é um corpo de porcelana, fácil de ser lavado também, tá? Com suas dimensões adequadas à tensão de isolamento, ou seja, o corpo dele vai ser de acordo com a tensão aplicada e a tensão suportável de impulso. Ele vai ser articulado com um tubo, que é esse tubozinho aqui, olha, fabricado de fenolite ou fibra de vidro, consiste no elemento fundamental que define a capacidade de interrupção. Vamos ver a parte de cada componente descrito aqui. Então, eu tenho aqui como componente, só um instante aqui. Alguém querendo conectar. Pronto. Vamos lá. Eu tenho primeiro aqui o terminal de linha, que vai ser o local onde eu vou receber o cabo, tá? O cabo da linha primária. Eu tenho esse suporte de fixação. O para-raio ele tem que ficar exatamente nessa posição, pessoal. Eu tenho que deixar o para-raio nessa inclinação. É tanto que o suporte de fixação, se você verificar, ela tem uma curva, né? Ela é inclinada, uma quantidade de grau pequena, mas ela vai servir para deixar o para-raio nessa posição assim deitada. Por quê? Porque a chave fusível, quando ele sofre a sobrecarga, essa parte aqui ela é pressionada a uma mola, que é chamada mola de compressão. E se ocorrer um curto, né, ou uma sobrecarga e romper o fusível, esse fusível ele se encontra interno aqui dentro desse cartucho, tá? O fusível ele vai ficar dentro do cartucho e uma vez que o fusível queimou, então essa base aqui, olha, essa base aqui ela vai soltar a parte da encordoalha. Esse cartucho ele vai descer e ele vai arriar. Então, mais um motivo pelo qual a chave fusível ele tem que ficar na posição inclinada. O que poderia acontecer se ele ficasse nessa posição? Ele não arriava, ele simplesmente descia. E ficava mais difícil para o técnico conseguir visualizar, tá? Eu tenho aqui dentro desse cartucho o fusível, e o tipo de fusível vai depender do tipo de tensão, né? O tipo da chave fusível também. Dentro desse cartucho, além do fusível, eu vou ter um fenolitezinho, que é um canudozinho, que a parte da conexão do fusível vai ficar por dentro. Por que eu preciso desse tubo? Porque, imagine, um fusível desse, quando ele é rompido, é porque sofreu uma sobrecarga. Então, imagina, eu tenho aqui um fusível. E, do nada, esse fusível ele rompe. Detalhe, eu tenho uma corrente passando aqui. Se essa corrente passou aqui, do nada rompeu, vocês irão concordar comigo que emitiu um arco. E se emitir um arco, ele vai, com o passar do tempo, danificar o cartucho na sua parte interna. Para que isso ocorra, esse canudozinho ele vai ficar aqui dentro também, junto com o fusível. Então, o que acontece? Quando romper, ele pode danificar o tubozinho interno, mas não vai danificar o cartucho da chave fusível. Por fim, eu tenho aqui essa parte aqui que é o terminal da carga. Então, a entrada do circuito, que vai percorrer, né, em situações normais pela chave, atinge o cartucho, que entra em contato com o fusível, que atinge a parte de baixo, que é o terminal da carga. Beleza. Eu vou precisar fazer essa manutenção. Quando eu vou realizar a troca do fusível, eu tenho que retirar esse cartucho. E eu não vou retirar com a minha mão, tá? Eu vou ter uma vara de manobra, composta de fibra de vidro. A vara de manobra vai ter uma basezinha que é tipo um gancho,
e esse gancho ele vai conectar a esse olhar para a vara de manobra, tá? Ou olhar de manobra. O técnico ele vai retirar esse cartucho, tá? Ele retira aqui, olha, essa partezinha que vocês estão vendo aqui, essa cavidade, retira. Essa parte de cima aqui, olha, ela é rosqueada. Então o cara com a chave retira o fusível, coloca o fusível com o canudozinho de fenolite, adentra essa parte aqui do canudo, apertou de novo, fixou e colocou mais uma vez. Quando ele retira essa parte, pessoal, ele tem essa parte aqui, ela tem uma conexão, eu vou ver se eu consigo um vídeo mostrando para vocês como é que a gente coloca essa parte de conexão. Porque quando eu coloco ele, eu vou fazer com que esse cartucho ele atinja mais ou menos essa altura aqui. Não sei se dá para ver a setazinha. Quando o fusível é queimado, esse cartucho ele desce mais ou menos para esse tamanho. Quando eu coloco o fusível, ele fica mais ou menos nessa altura. Por quê? Porque eu vou precisar de uma pressão para atingir essa mola de compressão e ele ficar realmente fixo na estrutura da chave fusível. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui, pessoal. Acho que eu tenho um vídeo aqui de uma manobra de uma chave fusível. Deixa eu ver aqui bem rapidinho. Vou mostrar para vocês. Ele fica mais interessante também para a gente ver. Só um instante. Pronto. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês a abertura. Vou mostrar para vocês aqui a abertura da chave fusível. Vocês estão conseguindo ver a imagem aqui? Do técnico? Deu para ver. Dá para ver o técnico? Dá para ver no segundo ponto. Show, beleza. Pronto. O procedimento que ele vai fazer é a abertura da chave fusível. Mas detalhe, vocês irão ver também, pessoal, um componente que ele está utilizando junto com essa vara de manobra. Alguém vai falar alguma coisa? Ontem? Aí eu fiz a live da Maria da coleguinha. Ontem, né? Vamos lá. Vocês irão ver, pessoal, um outro componente que ele vai utilizar chamado Ludbuster. Eu vou falar que componente é esse, tá? Esse componente ele é muito importante porque, vou logo adiantar para vocês, uma chave fusível, para ela ser operada, manobrada, eu vou realizar a abertura ou fechamento da chave fusível, é necessário que o circuito esteja sem carga. Então, o ideal é que eu realize a abertura da chave fusível sem carga. Mas pode acontecer em um processo em que a linha está com carga e eu preciso realizar a abertura? Tem. Para isso, eu tenho que utilizar esse equipamento chamado Ludbuster para que eu consiga extinguir o arco elétrico. Entenda que uma chave fusível está passando por uma carga e do nada eu vou abrir ele. Então, lógico que vai emitir um arco. Para evitar que isso aconteça, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse tubo. Eu vou explicar isso depois. Deixa eu mostrar logo o vídeo. Aí o que o técnico vai fazer? Eu tenho uma altura significativa, então essa vara de manobra é conectada a outra vara de manobra, que é conectada a outra vara de manobra. Na ponta dessa vara de manobra, eu tenho aqui o Ludbuster, tá? Que vai ajudar na abertura dessa chave fusível. Lógico, além dessa vara de manobra ser um isolante, então o camarada ainda está com a luva, tá? Uma luva de proteção para redobrar mais ainda a sua segurança.
Aí vocês verificam que ele está pegando uma vara, conecta com a outra e sobe, conecta com a outra. Pronto. Vocês estão verificando, olha, eu tenho 3 chaves fusíveis. Essas 3 chaves fusíveis estão antecedendo ao transformador. Então ela fica aqui, olha. Ela chega aqui no circuito primário, na linha primária de 3.8. Vocês estão vendo aqui, tá? E sua saída vai para cada bucha aqui da instalação do transformador. Verifique que eu tenho 2 chaves fusíveis. Aqui nós chamamos de cruzeiro, tá? Eu tenho 2 que estão mais próximas aqui do poste, tem uma que está mais afastada. Vamos ver como é que vai ser o procedimento de abertura. Ele abriu primeiro, essa parte aqui que está sem ser o que está mais afastado, né? Fez primeiro esse procedimento. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Fez a abertura da primeira chave. Fez a abertura dessa chave fusível que se encontra mais afastada. E por fim, ele fez a abertura dessa parte central. O Edson está perguntando por que existe esse espaçamento entre as chaves. Eu poderia dizer que é um padrão, mas eles adotam embasamentos técnicos que existe uma distância, tá? De um ao outro. Poderia ser uma distância por igual, né? Mas existe um procedimento técnico pela questão da abertura e fechamento. Ou seja, por isso que eu enfatizei bastante essa questão da ordem da abertura da chave fusível. Então, se você verificou lá no vídeo, ele tem 2 chaves fusíveis que estão um pouco perto da cruzeta e tem uma que está mais afastada. Então, a abertura consiste em, primeiro, você fazer essa parte aqui, depois a outra que está mais afastada, depois a central. Vamos ver o fechamento. Eu tenho... Deixa eu ver aqui. Eu tenho um vídeo de fechamento também. Esse espaçamento, professor, é como se fosse uma medida de segurança, né? O espaço entre eles para evitar que tenha algum contato, né? Mais ou menos, mas ele é mais técnico mesmo. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, vocês estão vendo aqui agora o vídeo, né? Show. Bom, beleza, então vamos lá. Agora ele vai realizar o fechamento. Vamos ver como é que vai ser feito esse procedimento. Olha, vocês lembram que essa aqui foi a última a ser aberta, né? Então procedimento, olha. Primeiro eu abri essa chave fusível, a outra que está afastada da cruzeta e por último essa parte central. Agora ele está realizando o fechamento. Vamos ver qual é a sequência que ele está utilizando. Primeiro essa, segundo que está mais afastado e por fim aquele outro que foi o primeiro. Então a operação que ela é feita, de fechamento é o contrário que é feito da abertura. Bom, deixa eu ver se eu tenho um outro aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é só ele fazendo a instalação do load baster. Vou mostrar para vocês aqui. Só um instante. Só um instante aqui.
Pronto. Aqui é o procedimento que ele está fazendo para colocar esse dispositivo chamado lá de baixo, dele na ponta da vara, da manobra. Aí existe uma engrenagem, né, onde vai ficar conectado e com a chave ele vai fixar. Lembrando que com o tempo eu tenho que fazer a manutenção para esse tubo, porque ele contém um gás, tá? É um gás chamado SF6, que é o hexafluoreto de enxofre. Ele é um gás pesado, ele é um gás denso, então com o tempo, devido às manobras, tá? É interessante que se faça a manutenção dele, tá? Vamos lá. Beleza? Professor, Oi. quanto tempo é feito a manutenção? Mas de quê? Do load baixa? Sim. Vai depender dos atos que ele recebeu, né? Que ele foi atingido. Existe um tempo periódico, né? Existe um selozinho, geralmente no tubo, indicando o próximo evento de manutenção. Ou seja, ele vai verificar a condição do gás que fica dentro. Professor, Obrigado. Oi? essa canela, né, que nem o pessoal chama, né, ela cai, Carinhosamente chamada de canela. isso, ela cai por receber sobrecarga, é? Exatamente. Aí Mas quando ela cai, ela caiu por quê? Ela caiu porque rompeu o fusível. aí esse fusível é rompido pela sobrecarga. Exato. Aí como esse fusível ele está conectado a um sistema mecânico aqui, da chave fusível, ele perde a pressão. Então, o que acontece? Quando ele rompe o fusível, ele desce e arreia. Professor, Aí é necessário trocar o fusível ou só colocar a canela no local? Reapertar? Trocar o fusível. Ah, é por isso que ele subiu, no caso. Exato. Eu Já vi a essa manutenção semana, feita de baixo. essa semana eu vou fazer um vídeo do procedimento de abertura e de fechamento da chave fusível. Eu vou pegar na escola a chave fusível e vou fazer esse procedimento, vou filmar e vou mandar para vocês. Viu? No professor, fórum, é? Eu posso mandar até no grupo também, sem nenhum problema. Beleza. professor, Diga lá. o senhor já fez algum fechamento de chave fusível aí que o transformador tivesse em curto? Repete a pergunta, porque falhou. Já fiz a abertura, Fez algum fechamento de chave fusível que aonde você fechou, o transformador estava em curto? Não, comigo nunca aconteceu não, mas eu já vi relatos já. Ah, meu Deus do céu, Deus me livre. É só uma explosãozinha pequena, coisa pouca. Usando pequeno. Uai, pequeno, eu saí correndo com O último evento que eu fiz de manutenção com chave fusível, que não foi com chave fusível, né? Mas nós fizemos a operação de abertura da chave fusível e fechamento depois. Foi lá em Morada Nova, lá no Laticínios Betânia, nós fizemos uma manutenção lá e nós fizemos todo o procedimento técnico e nós íamos lá trocar os medidores, íamos fazer a inclusão de um medidor junto com o pessoal da Enel. Só que na época era Coelce, não era ainda, né? Foi feito um procedimento lá, logicamente com toda a parte de segurança, nós curto-circuitamos as fases, aterramos para não ter problema. Fizemos todo o procedimento de segurança, tá? Continuando com a chave fusível. Então eu devo mostrar para vocês depois como é que a gente faz a troca desse fusível. Beleza. Abertura com carga. Existem chaves fusíveis que operam somente sem carga e outras que podem operar com carga, conforme eu falei para vocês. O correto é que essa abertura ela seja feita sem carga. Mas nessa situação eu tenho que fazer a abertura dessa chave fusível com carga. Caso ocorra um momento em que eu tenho que fazer esse procedimento, eu vou ter que utilizar esse dispositivo
conforme vocês estão vendo aí na figura, que nós chamamos de CUTAC ou Loadbuster. Esse componente ele vai ser essencial, por quê? Porque se eu vou realizar a abertura desse dispositivo com carga, logicamente vai emitir um ar. Então, para que isso não ocorra, esse tubozinho aqui, né, no qual ele vai ter uma câmera de extinção de hexafluoreto de enxofre, que é esse SF6, ele vai cortar esse arco elétrico. Nós vimos que existem componentes que são essenciais para garantir a integridade dele, algum meio para extinguir o arco elétrico. Eu devo falar ainda hoje sobre os disjuntores. O disjuntor, voltado para a subestação, eles são compostos de vários tipos. Mesma função, com a diferença, o modo de extinção do arco elétrico. Então, o SF6, como ele é um gás pesado, ele vai ser instalado junto desse tubo e ele vai ter a função de tentar cortar esse arco elétrico. Beleza? Vamos falar do religador. O religador eu vou falar um pouquinho mais rápido. Faltam 8 minutos aqui, mas eu acredito que dá tempo para a gente falar, tá? Os religadores também são componentes utilizados em subestações, tá? Componentes esses essenciais também com relação à segurança. Nós vamos ver as características dele, o que é um religador, tá? E um exemplo da atuação de um religador no sistema elétrico. Os religadores são equipamentos de proteção e de manobra, porque pode permitir que eu realize a manobra dele, ligando ou desligando, tá bom? A ligação dele pode ser feita de forma voluntária ou involuntária. Ele vai possuir a mesma característica que tem o disjuntor, só que a diferença desse componente, né, vai ser de que, através de uma unidade de religamento, permite que o circuito seja religado um certo número de vezes. Bom, algum fenômeno vai fazer com que esse religador ele desligue e depois ligue ao mesmo tempo, tá? Existe algum fenômeno. O religador ele foi feito para proteger a instalação. Se ocorrer um curto-circuito em uma instalação, o que o religador vai fazer? Ele vai desligar o circuito, vai manter desligado, questão de segundos, questão de pouco tempo, ele vai religar de novo, tá? Ele vai verificar se ocorreu algum problema. O circuito ainda está em curto, então ele desliga de novo e mantém um tempo ligado de novo. Eu tenho uma figura aqui que eu coloquei, um gráfico, só para a gente verificar. O circuito está funcionando perfeitamente. Vamos lá, citar um exemplo aqui. De repente, choveu muito, um galho de árvore quebrou e atingiu 2 fases. Gerou um curto-circuito. Então, o que acontece? Ele vai desligar, vai manter o circuito desligado. Um determinado tempo, ele religa de novo. Religou, cobriu o sistema, recobriu de novo. Então, esse tempo aqui, olha, o tempo que vai permanecer fechado. Só que ele verificou que o circuito ainda está em curto. Então, ele desligou, ligou de novo. Então, ele vai ficar esse ciclo de liga e religa o circuito até passar do terceiro ponto. Ou seja, depois que passa do terceiro estágio, ele mantém desligado, mantém um ciclo desligado até que o técnico ele vá até a subestação, ele verifique que esse problema ele persistiu. Então, por medida de segurança, o religador ele manteve o circuito travado. Então, repetindo, o circuito está funcionando em modo normal, ele aconteceu de ocorrer em algum determinado trecho um curto-circuito, ele desligou o seu circuito. Depois que ele desligou o circuito, depois de uma questão de tempo, de uma fração de pouco tempo, ele ligou de novo. Verificou que o problema persistiu, desligou novamente. Então, ele vai ficar nesse processo até passar do terceiro estágio, no qual, se ele verificou que o problema persistiu, ele manteve o circuito desligado até que o técnico ele vá e verifique o trecho se existir algum problema de curto-circuito ou qualquer outra avaria, tá bom? Aqui são alguns exemplos de religador. Professor, só uma pergunta. Vamos lá. Evandro, a respeito desse curto-circuito, lá no sistema, eles sabem como é a população que tem que ligar para dizer que está em curto?
Não, geralmente ele sabe por quê? Porque na Enel existe uma sala de controle, e nessa sala de controle eles têm acesso, através de um painel gigantesco, a linha de 69, a linha de 13.8, ele vai verificar naquele trecho o que foi que ocorreu. Ah, aquele outro trecho ali foi o trecho ali onde foi desligado. Então ele vai percorrer aquele trecho para verificar o que aconteceu. Geralmente, quando ocorre uma coisa dessa, mas o problema geralmente é a hora de parte de substituição. Tá? Olha outra informação aqui importante. Estou vendo aqui, olha. Pronto, no caso, só um segundo. No caso, então, ele já tem o sistema no sistema e já vão diretamente ao ponto, né? Eles já estão vendo ali, monitorando e já vão direto no ponto, né? Isso, o técnico ele vai ser direcionado, né, para verificar esse problema. A Enel ela vai alocar uma equipe técnica para um determinado trecho para ele verificar aonde foi que ocorreu esse problema. Nessa figura aqui à esquerda de vocês, olha, vocês estão verificando que tem uma taxazinha amarela com os caracteres pretos, tá? Que faz parte também da codificação operacional. Então eu vou citar aqui as informações nas próximas aulas dessa codificação operacional, que é bastante importante, tá? Para a gente saber o valor, o nível de tensão, para saber o trecho, para saber a linha, para saber o componente, assim por diante. Aqui são alguns tipos, alguns modelos, tá? De religadores. Nós temos o religador tipo KF, tipo KFE, tipo VW, tipo SEV. Esses tipos de religadores, eles são simplesmente modelos diferentes e valores de tensões atribuídos diferentes, tá? Mas todos eles irão desempenhar a mesma função. Tranquilo? Pessoal, faltam 2 minutos. Depois da nossa próxima conexão, nós vamos falar sobre o disjuntor, tá? A função do disjuntor, quais são os tipos de disjuntores que nós temos nas instalações. Ok. Pessoal, vamos para a nossa última etapa sobre esses componentes, tá? Para o nosso encontro de hoje, vamos falar sobre os disjuntores, tá? É outro componente de suma importância dentro da instalação de uma subestação, muito importante, tá? Vocês irão ver que existem diversos tipos de disjuntores aplicados às subestações, que obviamente vai desempenhar a mesma função. A diferença vai se dar no meio de extinção do arco elétrico, tá bom? Ele vai ser um dispositivo de proteção, mas também é chamado de dispositivo de manobra. Disjuntor. Vamos lá. Deixar o áudio desconectado, tá bom? Aí vamos lá. Os disjuntores fazem parte dos principais equipamentos, tá? É um dos principais, realmente, equipamentos que fazem o sistema de segurança de uma subestação, tá? E um dispositivo mais eficiente para realizar manobra nas redes elétricas. Então, toda subestação, pessoal, toda subestação eu vou encontrar o disjuntor, lógico, um pouquinho maior do que aqueles que vocês estudaram. Vocês estudaram aquele disjuntorzinho termomagnético, né? Mas o disjuntor, esse dispositivo aqui, que ele é utilizado na subestação, ele, além de ter, ele pode ter o seu tamanho diferenciado desse disjuntor que nós estamos acostumados a trabalhar, mas ele vai desempenhar o mesmo papel, tá? Ele vai fazer a mesma coisa. Nós vamos ver a característica de disjuntor para disjuntor. Os disjuntores, tecnicamente falando, são equipamentos que são destinados a interromper a corrente elétrica de um circuito em condições normais ou anormais, como em um curto-circuito eventuais anomalias. Então, o papel do disjuntor é proteger as instalações contra uma sobrecarga ou uma sobrecorrente ou um curto-circuito, tá? Essas duas naturezas vai fazer com que o disjuntor realize o chamado disparo ou a sua abertura, tá? De forma involuntária. Eu posso fazer
o fechamento ou a abertura do disjuntor de forma manual, ou eu posso fazer de maneira remota. Posso fazer através de uma sala de controle, que geralmente acontece. Eu posso realizar essa manobra do disjuntor dentro da subestação, operando no próprio disjuntor, mas eu posso fazer isso também, e hoje é o que está sendo mais comum de ser encontrado, que é dentro da sala de controle, tá? Através de um computador. Conforme eu tinha dito, a ideia futura é que todas as operações sejam feitas de maneira remota. Em último caso, é que eu vou adentrar uma subestação. Tá? Qual a diferença de uma sobrecarga para um curto-circuito? Vamos lá. Sobrecarga, o que acontece? Eu tenho um disjuntor com a corrente nominal X. Tá? Em condições normais, essa corrente que está circulando está mantendo a operação do disjuntor sem nenhum problema. Caso ocorra do valor da corrente ultrapassar o valor dessa corrente nominal, o que vai acontecer? Essa corrente vai aumentando, vai esquentando aos poucos as lâminas que contém dentro de cada fase, no caso se for um disjuntor tripolar, vai aquecer, vai encurvar a lâmina e vai, com o passar do tempo, atuar o disparador. Beleza. Um curto-circuito, ele simplesmente ocorre o seu disparo de maneira imediata. Ou seja, aconteceu um curto-circuito no trecho, ele já dispara. Então, o tempo de sobrecarga é diferente do tempo para curto-circuito. Para sobrecarga leva um tempo, para curto-circuito é de maneira imediata. Tá bom? Então, o disjuntor, ele vai ter o seu papel e vai proteger as suas instalações contra curto-circuito ou contra a sobrecarga. Os tipos de disjuntores que eu posso encontrar dentro de uma subestação são o chamado GVO, que é o chamado grande volume de óleo, e o PVO, chamado pequeno volume de óleo. Esses dois primeiros tipos que eu mencionei para vocês são disjuntores a óleo. A diferença vai se dar no tamanho de disjuntor que vai ser aplicado, tá? Tanto o grande volume de óleo quanto o pequeno volume de óleo, todos eles irão trabalhar em sua composição com relação à extinção de gás, ou extinção de arco elétrico, o óleo, tá bom? Aí nós temos o disjuntor a sopro magnético, nós temos o disjuntor a ar comprimido, nós temos o disjuntor a vácuo e nós temos o disjuntor a gás. O gás a ser utilizado para esse tipo é o chamado SF6, que é aquele hexafluoreto de enxofre, que é o mesmo gás utilizado no load de baixa, que vai extinguir o arco elétrico lá da chave fusível. Tá? Disjuntor a óleo. Disjuntor a óleo são disjuntores que vão utilizar o óleo isolante, tá? Um elemento de extinção do arco elétrico. Então, desse tipo, eu vou utilizar ou o GVO ou o PVO. Certo? Qual a diferença que vai se dar dos dois? Tamanho. Tá? Então, o disjuntor GVO, ele é utilizado em subestações de grande porte. Tá? Subestações de 230 kV, subestações de 500 kV. Então, com o passar do tempo, pessoal, esse PVO está entrando em desuso. Então, não está sendo uma coisa mais assim, tão comum da gente encontrar esse tipo de disjuntor. Tá? Que é um disjuntor a óleo que vai fazer a mesma função também em uma subestação. Possui uma câmara de extinção, tá? Onde ele vai forçar o fluxo de óleo sobre o arco, ou seja, aconteceu um curto-circuito, antes que esse arco seja emitido e seja danificado internamente, então vai ser direcionado um óleo nesse arco. Esse óleo, logicamente, é um óleo isolante, tem que ser um óleo isolante, questões lógicas, né? Onde ele vai ser direcionado a esse arco para fazer com que haja extinção. No disjuntor a óleo, há dois efeitos principais que levam à extinção: o efeito de hidrogênio e o efeito de fluxo líquido. Eu tenho um texto falando só sobre esse disjuntor a óleo. Dados específicos, eu acho muito importante. Eu vou ver se eu mando para vocês de novo posteriormente no grupo, tá bom? Uma especificação técnica que fala justamente sobre as características desse tipo de disjuntor. Eu tenho agora o disjuntor a sopro magnético, tá? Que agora vai utilizar o chamado campo magnético e o ar comprimido para a extinção do arco elétrico. Lógico, eu vou precisar ter um circuito no qual eu vou ter um ar direcionado, que durante a abertura do disjuntor
em uma eventual anomalia, vai fazer com que esse ar seja direcionado e vai passar por uma bobina para limitar essa corrente. Tá? É um tipo de disjuntor diferenciado. Eu nunca trabalhei com esse tipo de disjuntor, né? Alguns amigos meus já trabalharam com esse tipo de disjuntor, eu trabalhei em algumas subestações, mas eu nunca trabalhei com esse tipo de disjuntor não, tá? Mas ele é um disjuntor utilizado em algumas subestações. Nós temos o disjuntor ar comprimido, tá? Que trata-se de disjuntores que vai utilizar agora o ar comprimido para realizar a extinção do arco elétrico durante sua abertura. Então ele vai, além de promover a extinção do arco elétrico, ele vai ser responsável por gerar o movimento mecânico. Então, para que ele consiga jogar o ar e extinguir o arco elétrico, então ele vai ter um componente mecânico que vai fazer justamente esse movimento de acionamento do disjuntor. Então, o ar ele vai servir para duas coisas. Tanto ele vai extinguir o arco, como ele vai fazer o movimento mecânico para realizar a abertura do disjuntor. Certo? Esse tipo de disjuntor eu já trabalhei também, lá no Rio Grande do Norte. Bom? Nós temos o disjuntor a vácuo, que na minha opinião é um dos melhores disjuntores que nós temos, tá? Ele tem um grau de eficiência muito bom, tá? São disjuntores que vão utilizar o vácuo para extinguir o arco elétrico e o sistema ele é todo vedado em porcelana. Vale salientar que esse tipo de disjuntor é um pouquinho mais caro, tá? Mas ele é um disjuntor que ele apresenta uma eficiência muito grande mesmo. Em virtude do seu grau de eficiência, ele se torna um pouco mais caro em relação aos demais. Tá bom? O disjuntor a vácuo. As características desse tipo de disjuntor: segurança de operação, pois eu não vou utilizar nem gás nem líquido. Diferente do disjuntor, conforme eu falei, do SF6, com o passar do tempo, vai precisar de uma equipe técnica. Essa equipe técnica vai ter que dar uma verificada na condição do gás, na quantidade do gás. Um disjuntor a óleo vai ter esse problema, porque com o passar do tempo eu vou ter que verificar as condições do óleo. Esse óleo, com o passar do tempo, a operação, esse óleo vai envelhecendo. E se esse óleo vai ficar mais velho, ele pode mudar sua coloração. Consequentemente, ele pode passar a conduzir alguma coisa. Aí o camarada vai ter que tirar esse óleo, vai ter que fazer uma análise desse óleo, dependendo da situação, trocar esse óleo. Tá? Então, mais um motivo pelo qual esse disjuntor a vácuo ele se destaca na frente dos demais, né? Porque eu não vou precisar nem de gás, no caso lá do SF6, eu não vou precisar nem de líquido. Tá? E não emite chamas ou gases. Possui uma longa vida útil, custo reduzido dos contatos, quer dizer, requer menos energia para acionamento e vai tornar mais silencioso, e alta relação entre a capacidade disruptiva e volume. Beleza? Mas vamos lá. Só voltar aqui, só um instante. Ausência de meio extintor, gasoso ou líquido, porque o sistema ele é todo a vácuo, né? Propriedade dielétrica excelente, ou seja, propriedade isolante excelente. Portanto, a extinção do arco será de forma mais rápida. E outras vantagens que ela leva em relação às outras. Bom? Dúvidas até então? Tranquilo? Professor, Diga lá. Professor, eu Qual é expliquei o- porque eu estava tentando entrar agora, consegui entrar agora. Tá. qual é o disjuntor mais usado nesses casos aí? O mais usado é... Cara, eu trabalhei muito com o SF6, né? O SF6, a vácuo eu trabalhei em um disjuntor a vácuo, né? Assim, como já tem uns 8 anos que eu não trabalho com subestação, eu não sei essas novas subestações quais são os disjuntores que estão sendo utilizados. Mas o SF6 ainda é bastante utilizado. Inclusive, se me falha a memória, o disjuntor lá do centro de eventos é SF6 também. Que vai muito do preço, né? O disjuntor a vácuo ele é mais caro. Aí, como o disjuntor ele se torna mais caro, às vezes eles acham que convém comprar disjuntores de outros modelos, né? De outros tipos. O SF6 ele vai ter a diferença que eu vou ter que, com o tempo, verificar a pressão, né, desse gás. O disjuntor a vácuo eu não vou precisar ter preocupação com óleo, não vou ter que ter preocupação com gás. Então,
como já leva vantagem, então ele se torna mais caro. Certo? Dúvidas até então? Só um instante. Certo? Beleza? Tranquilo? Dá um sinalzinho para mim, diz que está tranquilo. Tá tranquilo. Beleza, né? Tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo, professor. Tá show, tá show. Modo de acionamento, pessoal. Modo de acionamento. Para que eu realize o acionamento de um disjuntor, eu posso fazer através de 3 maneiras, né? Eu posso fazer de maneira manual, que com relação... Tem um áudio ligado aí, pessoal. Vamos lá. O comando manual, pessoal, ele é pouco recomendado, tá? Por que ele é pouco recomendado? Porque a ideia é que evite de o técnico ele adentrar uma subestação. Quando eu vou fazer, eu vou vestir minha cueca. Lá tem áudio ligado, pessoal. Vamos lá, continuando. Aí vamos entender aqui. Em que momento eu vou precisar operar o disjuntor de maneira manual? Eu vou precisar fazer a abertura ou fechamento do disjuntor em uma última situação em que o circuito remoto não está funcionando. Então, o programa do computador não está dando certo, lá na sala de controle ele não está obedecendo ao comando. Aí sim, em último caso, o técnico ele vai até a subestação e realiza a abertura desse disjuntor ou fechamento desse disjuntor. Tá? O comando elétrico, que hoje é comum de ver há muitos anos, né? O sistema de comando elétrico, o sistema automático ou automatizado. Então, eu vou fazer o acionamento do disjuntor através de um computador. Vai ter um software, vai ter um programa de computador lá na sala de controle. E o técnico ele vai ter acesso a esse comando. Ou seja, eu vou precisar fazer a manutenção na subestação. Então, eu tenho que realizar a abertura daquele disjuntor. Então, só no computador, no clique de um botão, eu consigo fazer esse acionamento, desligando o disjuntor ou ligando o disjuntor. Beleza? Doutor, Oi. esse acionamento aí, você falando pelo computador, é automatização, é? É automatizado. Automatizado, né? Tudo automatizado. É passado por uma tubulação e o comando dele é feito por intermédio de um computador. Então, hoje a tendência é essa, todo o sistema ser automatizado e eu fazer toda a operação. Inclusive, eu devo falar depois da chave seccionadora, né? Vamos falar desses demais componentes. A chave seccionadora, a maioria que tem na subestação são todas motorizadas. Então, o cara fez a operação lá na sala de controle e a chave seccionadora ela foi aberta ou foi fechada. Tem como se fosse tipo um motorzinho, um sistema de engrenagem, ele vai fazer toda essa operação. Então, o técnico ele não precisa ir até a subestação para realizar essa abertura, esse fechamento. Ainda existem subestações que o operador ele fecha a chave seccionadora ou abre a chave seccionadora lá na subestação. Só que esse modo de acionamento está entrando em desuso com o passar do tempo. Tá? Beleza pura? Dúvidas? Show? Até agora tá tranquilo. Beleza. Bom, pessoal, nós vamos encerrar aqui, essa parte aqui, tá? De módulo 2, parte 1. Nós começamos a ver alguns componentes voltados para a subestação. Eu devo lançar, durante esses dias, umas atividades, tá? Essas atividades elas vão ser contabilizadas como nota para vocês, tá? Se você me perguntar, se eu não assistir a live, eu vou ser reprovado? Não tem nada a ver, não. É recomendado que vocês assistam às lives, porque você está interagindo comigo, não custa nada, né? Praticamente 100% de todos nós estamos em nossas residências. Então, como nós estamos nesse período de isolamento social, é interessante que a gente aproveite essa oportunidade para voltar a estudar e rever um assunto novo. Como essa disciplina ela é 100% teórica,
é interessante que vocês participem dessas lives, tá bom? Durante a semana, eu vou atualizando vocês com relação aos conteúdos. E essa aula de hoje, já que ela está sendo gravada, ela vai ser jogada lá no Google Drive. O acesso ao Google Drive ele vai ser dado lá no site do CEPET.org. Eu vou manter vocês informados sobre... Só um instante aqui. Vou passando a informação para vocês durante a semana, como é que vocês vão fazer o procedimento para ter acesso. Tanto ao primeiro módulo que nós tivemos, tá? Como esse módulo de hoje. Vai estar gravado em vídeo lá no Google Drive, mas todo mundo tem acesso ao. É interessante, pessoal, é interessante que vocês alimentem o fórum, tá? Você dê a opinião de vocês lá no fórum, se está gostando da aula, se é interessante, tá? Eu preciso do feedback de vocês, tá bom? Eu vou passando exercício que eu puder fazer para jogar catálogo de fabricante, eu vou fazendo para agregar mais conhecimento.